A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Sétimo Sinal. Jesus ressuscita Lázaro, amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E na lição de hoje, a antepenúltima do trimestre, esse primeiro trimestre de 2022, vamos comentar o sétimo sinal efetuado por Cristo e registrado no Evangelho segundo escreveu João. Jesus ressuscita Lázaro. Amém? O autor da lição, meu irmão, vai começar falando do primeiro tópico, ele vai falar da aldeia de Betânia. Ou seja, nós seguimos sempre o que está preconizado na lição, fornecendo subsídio extras, ou seja, além do que está na lição, para que os irmãos venham a enriquecer a sua aula, e disponibilizamos, no caso também, irmão, os testes online. Na descrição deste vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online. Meu irmão, não deixe de fazer o teste online em sua sala de aula com os jovens. Pode fazer no celular, no tablet, em qualquer meio. E também os irmãos, aqueles irmãos que dá aula em classes onde o jovem não tenha celulares, não tenha acesso à internet, pode imprimir o teste online e levar para que eles efetuem em sala de aula. Por quê? Porque isso vai estimular aos jovens a lerem a lição bíblica, porque o teste está baseado unicamente na lição bíblica. Então, o autor da lição vai começar a lição de número 11, sobre o sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro, falando da aldeia de Betânia. Ele vai falar da posição geográfica da aldeia, que é uma aldeia que estava estrategicamente escondida, e Jesus usava muito essa aldeia para sair da agitação, ou seja, então sua posição geográfica ela é muito comentada, ela está a quase 3 quilômetros de distância de Jerusalém, ou seja, era uma cidade periférica que estava não num centro comercial, vamos falar assim, do centro político, do centro movimentado, do centro urbano, onde havia agitação, mas ela estava um pouco distante, ou seja, estava ao redor de Jerusalém. E devido a isto, a sua posição geográfica era muito estratégica para ser usada por Cristo. Por isso os evangelhos sempre citam a aldeia de Betânia. Por quê? Porque ali Jesus também tinha um lugar onde repousar. E aonde é que Jesus repousava em Betânia? Era na casa de 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Ali Jesus ia e repousava ali. E as escrituras nos mostram isso em outras ocasiões, que entendemos que Cristo, sim, usava de Betânia como um ponto estratégico, porque era uma cidade circunvizinha. Não estava dentro do centro urbano, mas estava a 3 quilômetros, ou seja, estava ao mesmo tempo perto para sofrer perseguição, mas também ao mesmo tempo longe para se afastar da agitação da cidade grande, em linguagens atuais falando, para entendermos. Então a aldeia de Betânia, meu irmão, era um lugar estratégico, foi um lugar estratégico no ministério de Cristo. Foi um lugar de repouso, de descanso, era um lugar que Cristo saía da agitação. E Cristo sempre buscou, meu irmão, esses lugares. Ele não procurou lugar de agitação, embora seu ministério estava sendo reconhecido naquelas regiões, mas ele procurava sempre um lugar calmo, longe da agitação. É o contrário do que as pessoas hoje que pregam o evangelho, que cantam, que têm ministério, fazem, porque as pessoas hoje o que querem? Querem estar em lugares agitados, em lugares onde as pessoas vejam que ele está ali. E Cristo não buscava isso. Porque quando o crente, meu irmão, ele busca fazer com que o reino de Deus cresça, é como João Batista fala: importa que ele cresça e eu diminua. E Cristo entendia isso, porque ele veio para cumprir a vontade do seu Pai. Isso é o que está registrado nos evangelhos. Cristo sempre usou essa expressão: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, ele estava em benefício do reino.
e não em seu benefício. Hoje as pessoas buscam estar em lugares agitados para serem reconhecidos e aclamados, porque eles estão buscando reconhecimento para si ou para uma placa da igreja a qual ele pertence, ou seja, para o império chamado naquela placa de igreja ali. É o império que as pessoas buscam hoje, o crescimento, o avanço, o reconhecimento. Enquanto isso, o reino de Deus está deixando-se ao lado, de lado, porque não buscam assim mais fazer com que o reino de Deus cresça, mas que para que o meu império, qual é o meu império? A placa da igreja que eu faço, qual o império? O meu ministério pessoal. Mas o reino de Deus fica de lado, e Cristo fazia totalmente ao contrário. Ele fugia das agitações. Ele saía para lugares tranquilos, despedia multidões, porque o objetivo dele era fazer com que o reino de Deus crescesse. E quem é crente e sabe do que está fazendo, a obra que está fazendo em prol do reino de Deus, ele reconhece isso. Por isso, grave, minha irmã, em seu coração as palavras de João Batista. Importa que ele cresça. Mas, João, tem um aí que está batizando mais que tu. Se chama Jesus, ele está batizando mais que tu, João. Aqui está ficando pouquinha gente, poucas pessoas agora estão te procurando. Poucas pessoas agora vêm para ser batizado por ti, porque estão procurando só Jesus. Importa que ele cresça mesmo e eu diminua. Que eu diminua, porque o meu trabalho foi como precursor daquele que havia de vir. Porque eu batizei com água para arrependimento. Mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, que eu não sou digno de desatar-lhes a sandália. Este é que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, falando de Cristo. João entende que o ministério dele, meu irmão, tinha limitações, era até aquele ponto, e entendia isto. Então, Betânia, meu irmão, quando nós falamos da aldeia de Betânia, nós estamos falando disso, lugar de repouso, lugar fora de agitações, lugar longe das aclamações, lugar longe de seguidores, lugar longe das coisas desta vida, para repousar e estar diante de Deus, fazendo a sua vontade. Então, Betânia nos remete a isso, lugar fora das agitações que os homens procuram nos dias atuais. O tópico 2, o autor da lição, vai falar sobre o milagre da ressurreição. Ele vai falar para a glória de Deus. Vai falar defunto ou Lázaro, uma pergunta, e vai falar sobre a ressurreição no presente. Então, para a glória de Deus, é a expressão que Cristo usa. Quando vão chegar para Cristo e fala: Cristo, o teu amigo, a quem tu amas, Lázaro, está enfermo lá em Betânia. A notícia chega para Cristo e Cristo fala: eu vou ir lá, mas não agora. Mas não agora, porque tem um propósito. E as pessoas não entenderam, e Cristo fala: essa enfermidade que ele está lá, ele está doente, ele não morreu ainda. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E depois passa o tempo e os discípulos ficam incomodados, porque lá Cristo queriam te matar e agora tu quer voltar para lá de novo. Ele está doente, está doente. Mas Cristo entende depois que ele tinha morrido. E Cristo fala: Lázaro está morto, ele já morreu. Mas nós não vamos hoje, vamos esperar um pouquinho ainda para chegar lá, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, porque essa doença que ele está não é para a morte. Olha só como Cristo fala: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aí vai ter o desenrolar da história, depois ele fala para o discípulo que Lázaro está morto. Ele usa uma figura de linguagem ali para dizer que Lázaro estava dormindo, mas para dizer que Lázaro, de fato, Lázaro está morto. E Cristo antes tinha falado: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas como essa doença não é para a morte, mas agora ele está morto? E os discípulos certamente ficavam indagando entre si, pensando, mas Cristo falou que ele não iria morrer, que a doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. E agora o homem morreu, e agora nós vamos lá porque o homem morreu. Meu irmão, com essa mensagem de Cristo nós aprendemos duas coisas.
Primeiro, que existem doenças que não são para a morte, ou seja, existem doenças que é para ser manifesta a glória de Deus. Por isso, pessoas recebem curas. Mas neste mesmo trecho da palavra de Deus, Cristo está dizendo: há doenças que são para a morte. Quando ele fala que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, ele está também dizendo: existem doenças que é para a morte, ou seja, existem doenças que pessoas vão ficar doentes e vão morrer. E exemplo claro disso é o profeta Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu morreu da doença que ele sempre teve, ou seja, Eliseu tinha uma doença e morreu por causa daquela doença que ele tinha. Mas Eliseu ressuscitou crianças, fez milagres, operou grandes maravilhas, mas morreu enfermo. Paulo tinha um espinho na carne que nós não sabemos qual era. Alguns citam que talvez seja uma doença que ele tinha, e talvez seja cegueira, problemas na vista, e ele morreu com aquela doença. Paulo, quando estava com o Trófimo, deixa Trófimo doente. Embora Trófimo não venha a morrer daquela doença, mas deixou doente, porque não era para a morte. Era para a glória de Deus, quase que morre. Mas o que nós estamos falando aqui, minha irmã, é que existem doenças para a morte, sim. Existem pessoas que vão ficar doentes e vão morrer, porque aquela doença é para a morte. Mas existem outras doenças que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Por isso o autor da lição aqui vai falar para a glória de Deus. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas lá na frente ele vem e morre. É nesse momento que Cristo vai lá até Betânia. E quando ele está chegando em Betânia, as irmãs ouvem que Jesus está vindo. Poucas pessoas, meu, percebem isso, porque o texto bíblico, quando nós lemos, nós temos que imaginar, nos portarmos como uma testemunha ocular dos acontecimentos. A palavra de Deus fala que Marta sai ao encontro de Jesus desesperada e chega aos pés de Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque ela sabia dos milagres que Cristo tinha feito, das grandes maravilhas que Cristo fez. E Cristo fala para ela: Marta, não temas, quem crê em mim, que esteja morto, viverá. E Marta entende: Cristo, eu entendo isso sim. Eu sei que no último dia o Senhor há de ressuscitar a todos. Ou seja, ela tinha um conhecimento teológico que muitas pessoas ainda não têm hoje, mas ela tinha. Mas ela não compreendia que Cristo estava falando que iria ressuscitar Lázaro para esta vida. Não era da ressurreição do final dos tempos, a ressurreição dos mortos, a qual nós estamos aguardando, porque os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, é a ressurreição dos últimos tempos. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para reinar e viver eternamente com Cristo. E Marta sabia que existia esse evento, que sabia que um dia aconteceria essa ressurreição, mas Cristo não estava falando disso. Mas observe o desespero que ela está indo. A expressão: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus explica para ela, entende? Porque antes ela se preocupou com muitas coisas, mas não sentou aos pés de Jesus para ouvir Jesus como Maria. Mas Maria vem, meu irmão, e usa as mesmas palavras: Senhor. Eu fico imaginando, meu irmão, fora daquela história, visualizando aquela cena. E Maria comovendo o coração de Cristo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria compreende, porque ela toca no íntimo, meu irmão. Às vezes as pessoas usam a mesma palavra, mas a forma de falar, a forma de se expressar toca o coração de Cristo. Aí muitas vezes nós não entendemos. Um irmão, uma irmã canta o hino. Aí vem outro irmão, outra irmã canta o mesmo hino. E Deus opera. Porque depende da intimidade que cada um tem com Deus. Tem
crente, meu irmão, que não tem intimidade com Deus e vê o irmão cantando, a irmã cantando um hino e Deus operando, aí vai cantar o mesmo hino achando porque é o hino, o mesmo hino, as coisas vão acontecer como aconteceu, mas não vai acontecer, porque só acontece com aquele que move o coração de Deus, como Maria comoveu o coração de Cristo, porque a palavra de Deus fala que ele se move de íntima compaixão e chora. É um dos poucos versículos que fala o mestre chorando e as pessoas olham para aquela cena e vês o quanto ele amava Lázaro. Mas também sim ele amava Lázaro, mas era porque o coração dele foi tocado pelas expressões que Maria fala para ele, porque tocou no íntimo de Jesus. E Maria leva Cristo ao sepulcro, onde Lázaro foi sepultado, meu irmão. Ela leva Jesus. Vou levar a ti aonde Lázaro está, porque a palavra de Deus fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E Maria sabia disso porque ela sentou tempo atrás e ouviu o mestre falar. Enquanto Marta estava desesperada, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu entendo que o senhor está falando da ressurreição do último dia. Maria chega com voz mansa, meiga e calma, mas tocando o coração de Cristo e leva a Cristo para ver onde está o problema. Cristo aqui. Ele foi enterrado aqui. Observe, irmão, que Cristo apareceu lá no quarto dia, porque existe uma tradição entre os judeus que o espírito e a alma podem ainda estar no corpo até o terceiro dia. Mas Cristo estrategicamente aparece lá no quarto dia, ou seja, num dia em que, para a cultura judaica, para a tradição judaica, a alma e o espírito não está de maneira nenhuma mais no corpo. Porque se fosse no terceiro dia, alguém poderia dizer, mas o espírito e a alma estavam nele. Talvez ele não tivesse morrido no primeiro ou no segundo dia, mas Cristo foi exatamente no quarto dia. Quando se passou esse período dessa tradição que se cria, que a alma e o espírito permanecendo no corpo durante até o terceiro dia, mas Cristo aparece no quarto dia. E Cristo chega lá, mas dá ainda uma tarefa a ser executada por aquelas pessoas. Porque ele muito bem poderia mover a pedra, mas ele fala, movei a pedra, tirai a pedra. O milagre vai acontecer. Mas também tem que ter a participação do ser humano. O ser humano tem que fazer a sua parte. E qual é a parte que o ser humano tem que fazer? É reconhecer que Deus faz, mas eu tenho também que fazer algum esforço, que eu tenho que buscar por onde. E foi isso que Cristo está dizendo. Tira a pedra, ou seja, o obstáculo, a dificuldade que você está colocando para o milagre acontecer. Você tem que tirar a dificuldade, as circunstâncias adversas. Tem que tirar. Você crê ou não crê? Você tem fé ou não tem fé? Então tira a adversidade, tira a preocupação, tira a falta de fé e crê tão somente. As pessoas tiram a pedra, porque Marta ainda indaga, mas Senhor, já faz 4 dias, certamente já cheira mal. Marta, qual a dificuldade que você está tendo em tirar as circunstâncias adversas que impedem o milagre de acontecer? Tirai a pedra. E aquelas pessoas movem a pedra e tiram a pedra. E Jesus fala com Lázaro não como defunto, embora João relate a palavra falando sempre de Lázaro como o defunto. Jesus relaciona com Lázaro como um ser humano ainda, porque Jesus é aquele que tem o poder de ver tudo, meu irmão. Por isso a Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Enquanto o ser humano vê ali um corpo estático, sem movimento, sem comunicação, onde não consegue ter um relacionamento mais interpessoal, isso para com Deus é diferente, porque Deus tem um relacionamento com o ser humano antes dele nascer, porque ainda antes de um homem vinha nascer, ainda aí quando ele estava informe, Deus o conhecia na sua vida, Deus o conhece. Depois o homem morre, para o ser humano parece que acabou, para alguns, não para todos, mas para Deus. Deus olha para o ser humano, ele conhece antes do nascer, durante a vida e depois da vida, porque ele se relaciona com o homem em todas as suas esferas, seja no campo material ou espiritual, seja no campo subjetivo ou no campo objetivo. Então Deus tem um relacionamento com o
ser humano em todo o seu ser. Desde que o humano vem à sua existência, que Deus traz a existência, Deus mantém-se uma comunicação com o ser humano e entende. Embora alguns, quando morram, vão para a vida eterna, outros irão para a perdição eterna, mas todos vão ter o encontro com Deus. E tomara, e acredito eu, que Deus venha transformar as nossas vidas para levarmos, meu irmão, ao Evangelho de Cristo, para alcançar as pessoas que estão caminhando a passos largos para a perdição, para que eles tenham encontro com Cristo nessa vida e tome sua decisão certa de aceitar a Cristo e gozar da vida eterna ao lado de Cristo. Esse que será um encontro formidável. Mas Cristo chama Lázaro e não diz o defunto, vem afora, vem para fora. Não, Cristo chama por Lázaro. Cristo diz Lázaro, porque ele tem um relacionamento com todos que morreram depois da vida. Observe só, Cristo chama pelo nome, Lázaro vem para fora. Porque Cristo, por dizer, vem para fora, ali poderia acontecer um milagre extraordinário. Não só Lázaro vir para fora, mas todos quantos estavam já no mundo imaterial, do mundo além do físico e do material, mas ele chama pelo nome, Lázaro, vem para fora. Enquanto as pessoas tratavam Lázaro como um defunto, morto, mas Cristo chama ele pelo nome. E isso também fica bem patente quando Cristo ressuscita o filho da viúva de Naim. Fala que o defunto estava ali no esfinge e Cristo toca, mas Cristo não diz defunto, Cristo diz jovem. É com ele que eu estou falando, jovem. Eu te digo, levanta-te, e o jovem levanta-te, porque o relacionamento de Cristo, meu irmão, é com o homem por nome, porque ele conhece a todos. Então a ressurreição aconteceu, meu irmão, para Marta entender e compreender que Cristo é o que ressuscita, tanto no presente como no porvir, conforme ela entendia teologicamente a mensagem que Cristo, certamente naquele momento não era essa, mas ela entendeu, interpretou desta forma. Isso nos mostra quanto as pessoas têm até um conhecimento teológico, têm até um conhecimento um pouco avançado nas questões teológicas, mas quando leva para o lado espiritual, deixa carente, deixa-se ainda uma falta, existe uma coisa ali que não está dando certo, alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está fora dos preceitos, dos caminhos de Deus. Por quê? Porque tem um grande conhecimento, mas não tem intimidade com quem dá o conhecimento. Tem até uma instrução teológica boa, mas não tem uma intimidade com quem é o dono da vida, o Senhor que faz. Então, meu irmão, é uma via de mão dupla. Tem que ter o conhecimento e tem que ter a unção. Jesus, quando foi tentado no deserto, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo e foi movido e foi levado pelo Espírito. E Cristo soube combater, porque ele soube combater, porque ele tinha a palavra e tinha o Espírito Santo. Ele tinha unção, mas também tinha a palavra. Então a teologia, quando é estudada de forma a entender de Cristo, a compreender de Cristo, porque esse é o objetivo da teologia, eu entender, eu saber o que Deus quer, eu saber o que Deus deseja do ser humano, para eu me aproximar de Deus, para minha adoração ser mais perfeita, ou seja, eu buscar agradar a Deus. E quando eu busco entender, conhecer, aprender, me debruçar na Bíblia, eu estou buscando conhecer a Deus, porque eu vou saber do que Deus se agrada. Eu vou saber do que Deus se desagrada. Eu vou buscar uma forma de agradar-lhe cada vez mais. E o conhecimento teológico leva o homem a isso, a entender, a compreender, a se chegar a Deus. Mas eu tenho que também buscar não só o conhecimento através de uma cadeira, de uma faculdade teológica, mas também aos pés de Cristo. Porque a Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus, ele se aproxima dele. Ou seja, se aproximar de Deus é ter intimidade com Deus. E como se tem intimidade com Deus? É através da oração, do jejum,
da leitura da sua palavra de maneira reflexiva e meditativa, ou seja, de eu meditar, refletir sobre aquilo que eu estou lendo e não estudar apenas para como se fosse uma matéria de uma escola, uma matéria de uma faculdade, não. Esse milagre também nos mostra a soberania de Deus, que não foi acaso, mas teve um propósito. As coisas de Deus têm sempre um propósito, e Cristo foi mostrar aquilo ali para mostrar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Cristo era o Filho de Deus, era isso que ele estava mostrando. Por isso o Evangelho de João quer mostrar isso, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele é o Deus encarnado. Então tem um propósito em tudo aquilo que Deus faz. Por isso ele fala, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Tem um propósito, porque isso que é a soberania de Deus, é Deus agir conforme ele deseja agir, ele vai agir, porque tudo tem um propósito. Então, quando vivemos, meu irmão, dentro dos propósitos de Deus, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. As coisas vão, meu irmão, mudar, porque Cristo tem o poder de fazer, mas de fazer quando estamos dentro do propósito de Deus. Tem que estar dentro do propósito, meu irmão. Tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Por isso a oração fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é a vontade de Deus que deve prevalecer. Jesus não fala, seja feita a minha vontade aqui na terra e a tua no céu. Não, ele fala, a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra e no céu. E quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, nós estamos alinhados, meu irmão, com a vontade de Deus. E quando estamos alinhados com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, aí é que as coisas acontecem. Por quê? Porque há um alinhamento. Aquilo que você está pedindo está dentro da vontade de Deus, então vai acontecer no tempo certo, porque tudo tem um propósito. E o soberano intervém. Intervém como? Para cumprir o seu propósito, a sua vontade na terra. É o que ele fez na vida de Lázaro. Tinha um propósito, e o propósito era esse, mostrar para os discípulos, para Marta e Maria e para todos os que estavam ali ao redor, porque certamente reuniu grande multidão, e Lázaro veio à vida. A Bíblia Sagrada não relata depois o que Lázaro falou, o que Lázaro comentou, mas o que é certo é que Lázaro voltou à vida e viveu. Foi uma ressurreição, meu irmão, corporal que nós estamos falando aqui. Não é a ressurreição que foi a redenção do seu corpo, como Cristo ressuscitou, não. Lázaro ressuscitou em corpo físico, material, porque ele voltou a morrer depois. Entendam isso, que a ressurreição foi para viver mais um tempo aqui nesta terra. Imagine só Lázaro agora testemunhando em Betânia. Aquele ali é Lázaro, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, porque aquele Jesus ressuscitou. Mas quem é esse Jesus? É o Filho de Deus. É o Messias. E muitas pessoas creram, certamente. Muitas pessoas creram, porque Lázaro era a pregação viva, andando por Betânia. Muitas pessoas não falam sobre isso, mas Lázaro ressuscitou para a vida mesmo. E ele continuou andando, trabalhando, fazendo as coisas. Quantas pessoas viam Lázaro e testemunhavam do que Deus fez. Quantas pessoas viam Lázaro e se lembravam daquele dia. Quantas pessoas viam Lázaro e ficavam dizendo, porque eu não estive presente naquele dia, mas sabia porque teve várias testemunhas que presenciaram Lázaro sendo ressuscitado pelo dono da vida, aquele que fala com o homem em qualquer situação. O homem em vida, um homem depois de morto, com o espírito e a alma separados do corpo, mas ele traz a vida. Ele coloca novamente no homem o espírito e a alma, e o corpo revive. O sangue que estava coagulado, que estava fedendo, a pele que já estava necrosando, sendo deteriorizada pelo tempo, porque não estava tendo mais ali as correntes sanguíneas fluindo no corpo, mas ele transforma e traz à vida aquilo que não existe. Se ele traz a vida, ele traz a existência, aquilo que não existe como existisse, imagina aquilo que existe, o que existiu. Ele traz a vida e trouxe Lázaro, e Lázaro foi o testemunho vivo mesmo para aquela nação ali, para entender que Cristo é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que faz
acontecer, como fez acontecer na vida de Lázaro. Então a ressurreição de Lázaro, meu irmão, foi uma clara oportunidade de Jesus de revelar aos judeus seu poder sobre a morte. Estava próximo o dia da consumação de seu ministério terreno, porque o ministério terreno de Cristo durou aproximadamente mais ou menos 3 anos. Então a morte de Cristo, o triunfo pessoal sobre esse terrível inimigo que é a morte, a fim de que agora nós também tenhamos nele a vida eterna. A morte não poderá nos deter. Temos vitória assegurada por Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve, ele fala: o último inimigo a ser destruído é a morte. E tragada foi a morte pela vitória, e a vitória quem deu foi Cristo, quem venceu foi Cristo, para fazermos vencer também com Ele. Então que Deus abençoe os irmãos, e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Amém?